A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez aqui para nós dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando aí sobre o livro de Apocalipse, né? Sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Vamos ver que o apóstolo João, ele foi jogado ali na ilha chamada Pátimo por causa do Evangelho. Naquela época ali, ele estava sofrendo uma grande ameaça, os cristãos, devido ao grande imperador ali, Domiciliano, que estava perseguindo o povo de Deus. E João, por ele não negar o nome de Cristo, ele foi jogado ali, lançado dentro daquela ilha, né? E a Bíblia diz que quando ele foi jogado na ilha de Pátimo, a Bíblia diz que no dia ele foi o que? Arrebatado em espírito. Ao versículo de número 10 do capítulo 1 de Apocalipse, ele vai dizer assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, né? E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E ali o anjo disse para ele: olha, que vê, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. A primeira igreja, Éfeso; a segunda igreja, Esmina; a igreja de Pérgamos; a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, Filadélfia e a de Laodiceia, né? Quando ele se virou para trás, ele viu um ser semelhante que falava com ele. E ali ele deu aquelas instruções para ele. Nós vamos ver que no versículo de número 20, ele vai fazer as descrições aqui, que as 7 estrelas que viste à minha destra, dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Então, João, ele teve essa revelação. O Senhor mostrou para ele essa revelação para ele, as coisas que brevemente estava acontecendo e futuramente que ia acontecer. Então, quando nós vamos ver aqui no capítulo 2, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, né? Éfeso, ele está ali situado na igreja de Éfeso. É a maior cidade da Ásia Menor, uma cidade muito rica, uma cidade grande e poderosa. E a igreja de Éfeso era uma igreja também fervorosa, era uma igreja onde Deus se manifestava fortemente com os irmãos, uma igreja que buscava a Deus com toda a intensidade do seu coração. Era uma igreja que praticava boas obras, era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha compromisso, era uma igreja que eles combatiam os falsos mestres da época, os falsos ensinadores, os falsos profetas, né? A igreja de Éfeso, ela tinha essa característica. Mas chegou um determinado momento, que eles se esfriaram. Porque nós vamos ver aqui que quando o Senhor diz aqui: e escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem a sua destra e as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, o que não pode sofrer os maus. Puseste à prova que diz ser apóstolo e não são, e tu achaste mentirosos. Aí ele diz assim, olha, versículo 4: tenho, porém, contra ti o que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O pastor daquela igreja, a gente vai ver aqui que o Senhor ele vai diretamente com o pastor, com o anjo daquela igreja, que é o pastor. E o Senhor, ele dá uma ordem para ele: diz, olha, eu vou contra ti. Arrepende-se e volta a praticar as primeiras obras do primeiro amor. Por quê? Porque era uma igreja que era fervorosa, uma igreja, como eu falei, uma igreja que vivia no amor. E agora eles tinham deixado isso de lado. Isso acontece na nossa vida, no nosso cotidiano. Se nós deixarmos de ler a Bíblia, se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de congregar, se nós deixarmos de buscarmos a presença de Deus, nós vamos se esfriando. Nós vamos deixando de fazer aquilo que outra hora nós fazia. Aquilo que nós tanto almejava, de estar na casa do Senhor, de estar nos cultos, de estar buscando.
Por quê? Porque conforme a gente vai deixando de congregar, de fazer, de buscar a presença de Deus, a frieza ela vai tomando conta de nosso coração. A frieza ela vai batendo na nossa porta, no nosso coração. E isso foi o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. E eles foram repreendidos pelo Senhor. Que eles voltassem a praticar seu primeiro amor. Né? A igreja que vivia em oração, era uma igreja fervorosa. E agora eles tinham estacionado, estava parado. E o Senhor eles dá uma chacoalhada neles, que eles voltassem. Quando nós chegamos no capítulo de número 2, e o versículo número 8, nós vamos encontrar aqui a segunda igreja de Esmirna, né? O Senhor vai chegar para eles e dizer, olha, dizendo que eu sou o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Aí ele vai dizer, eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Né? A gente vai observar que Esmirna era uma cidade mais pobre da Ásia Menor. E aquela igreja ali, eles eram pobres, mas porém, eles eram ricos, porque o Senhor ia chegar elogiando para eles, encorajando eles, que eles eram ricos, porém eles eram uma igreja que estava sendo perseguido, uma igreja que estava numa tribulação, né? Esmirna era uma cidade rica, mas a igreja ela era pobre e perseguida, ela estava sendo perseguida. E Jesus se apresenta como ela, como o primeiro e como o último, né? Dizendo assim, estive morto e reviveu. Então o Senhor chegou para ela trazendo essa palavra uma palavra de encorajamento, de incentivação, de motivando eles, os crentes daquela igreja. E ele estava passando por um momento muito difícil. Né? A perseguição não é um sinal de abandono, mas de identificação com Cristo. Era o que ele estava passando. Ele estava sendo perseguido, mas o Senhor chega para eles dando um encorajamento, dizendo para eles, olha, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Vocês são pobres aqui, mas no céu vocês são ricos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de incentivo, incentivar eles. Né? Porque ele diz, olha, conheça as tuas obras e a tua pobreza, mas tu é rico. O versículo de número 9 fala isso. A verdadeira riqueza, ela é espiritual e não material. Por isso que nós temos que colocar isso em mente, em nossos corações, porque muitas vezes as pessoas olham, querem julgar nós conforme o que nós somos, que nós temos, mas nós sabemos que a nossa riqueza não está aqui nessa terra. Nossa verdadeira riqueza, mesmo sofrendo, a fé deles era preciosa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, não temas as coisas que têm de sofrer. Por isso que ele disse que eles iam passar por uma grande luta, uma grande aflição. Ele diz aqui, olha, não temas das coisas que há de vir. Versículo 10. Que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e terei uma tribulação de 10 dias. Mas ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ponto deles, de que Satanás ia lançar alguns nas prisões daqueles irmãos, mas que eles viessem ser fiel, continuar sendo fiel ao Senhor. Ele diz, ser fiel até a morte, porque eu dar-te-ei a coroa da vida. E nós sabemos que o inimigo, ele procura tirar-nos da presença de Deus. Né? A fidelidade até o fim é recompensa com a vida eterna. Essa é a coroa do vencedor. Essa é a coroa do cristão. De todo aquele que permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós concluir aqui, a igreja de Esmirna não recebeu a repreensão, apenas encorajamento, né? Que possamos ser como ela. Que possamos seguir como ela, né? Que os crentes de lá, mesmo sendo perseguidos, mas eles continuaram sendo fiel, mesmo na dor, mesmo na tribulação. Por quê? Porque a sua fé estava em Cristo. Essa é a minha mensagem que eu deixo aqui conosco. Né? Nós, no próximo encontro, nós damos continuidade da outra igreja, da terceira igreja. Então, se inscreva no nosso canal,
deixe o seu joinha e deixe seus comentários. E até nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.